Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versos 19 e 21. Aleluia. Tivemos uma adoração gloriosa nessa noite. E é um momento que, na adoração, nós temos para agradar o Senhor, para reconhecer quem Ele é. Para reconhecer que Ele é o tudo na nossa vida. E sempre que nós adoramos, queremos ir com o coração limpo, para entregar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Mas vamos à leitura do texto. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. E se fosse eu que fosse escrever, esse aqui falar, e nem entro. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também os vossos corações. Aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração nesta noite que você vem à casa do Senhor? E que eu orava ao Senhor hoje buscando o que pregar. O desafio da igreja é a cada dia romper na dimensão do conhecimento de Deus. É cada dia levar a igreja e a mim mesmo buscar entender o Cristo ressuscitado e toda a sua manifestação e tudo aquilo que está reservado a nós. Deus é muito maior do que a gente ainda tem acesso. Ele tem muita coisa a ser revelada. E a igreja tem que ter essa preocupação de levar a cada pessoa a entender isso, a buscar isso, a ter um relacionamento, como foi pregado aqui há 2 domingos pelo Cristiano, com mais profundidade, com mais conhecimento. E à medida que a gente vai conhecendo a Deus, a nossa confiança vai aumentando, a nossa decisão vai aumentando, a nossa entrega a Ele vai aumentando, a gente deixa de ser tão dependente das circunstâncias, das pessoas, de tudo. Porque eu sei quem Ele é, aquilo que nós estávamos cantando aqui. Nós sabemos quem Ele é. E esse é um grande desafio sempre. E nós tivemos esse ano 2 retiros, um para os homens e outro para as mulheres. Os 2 tratando do mesmo assunto, novos caminhos de riqueza. E sempre que a igreja fala essa palavra, riqueza, prosperidade, qualquer coisa assim, as pessoas já ficam arrepiadas, já vai falar de dinheiro, já vai falar, não vou falar de nada disso. Eu quero refletir algo com vocês, nesse sentido mesmo, porque Jesus veio para trazer uma nova ordem de riqueza. Jesus veio democratizar a riqueza. Jesus veio transformar a riqueza em algo acessível a todos. E por muito tempo, esta palavra nos colocava apenas sobre as riquezas temporais, apenas sobre as riquezas que passam, e aonde normalmente o nosso coração está centrado nele. Buscamos desesperadamente riquezas temporais, porque nós achamos que pode haver nela algum tipo de segurança, pode haver nela alguma coisa de eternidade. Se você não souber lidar com as riquezas temporais, ela será na sua vida e na minha vida causa de maldição, será causa de afastamento daquilo que Deus tem. Amém?
A fé em Jesus é uma fé transformadora. A fé em Jesus é uma fé transformadora. O dia que eu me encontrei com Jesus, teve um encontro pessoal com Ele, a minha vida mudou. Eu fui transformado. Morri, nasci de novo, e Ele começou a construir uma nova pessoa. Ele começou a construir um novo tipo de sentimento. Ele começou a construir um novo tipo de comportamento. Se eu mantivesse o mesmo comportamento que eu tive quando eu encontrei com Ele, com certeza eu não estaria à frente de uma igreja. Mas a fé em Jesus é uma fé transformadora. Diga para o seu irmão, a fé em Jesus é uma fé transformadora. Você não pode ser, nós não podemos ser a mesma pessoa antes e depois. Eu não posso ter o mesmo comportamento antes e depois. Eu não posso ter o mesmo palavreado antes e depois. Eu não posso ter o mesmo tipo de negócio. Eu não posso ter proceder da mesma maneira. Diga comigo, a fé em Jesus é transformadora. Pergunta ao seu irmão, você já foi transformado? O que norteia a sua vida, o que você busca, o que você quer, o que você espera de cada situação da sua vida. Paulo fala sobre isso. E que ele diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que agredia, não agrida mais. E você pode acrescentar uma série de coisas nisso. Porque a fé em Jesus é uma fé transformadora. Se não mudar todo o ambiente, se não mudar nada ao seu redor, não tem problema. Mas se você estiver transformado pessoalmente, já é um grande passo. Porque é impossível você ser transformado e não transformar todo o ambiente à sua volta. É impossível você que é pai aceitar Jesus e começar a viver o Evangelho e não ser um agente transformador da sua casa, da sua família. É impossível que você seja isto, um empresário, e não consiga transformar todo o seu ambiente de trabalho. Porque ela é uma fé transformadora. Jesus tinha uma capacidade, eu tenho uma capacidade incrível de multiplicar coisas. Jesus não tem dificuldade com a bênção financeira. Jesus não tem dificuldade com a multiplicação. A multiplicação faz parte da vida dele. Ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe, ele trouxe dinheiro, ele curou. Jesus não tinha dificuldade com isso. O pessoal não estava uma noite pescando, não pescou nada. Daí Jesus vem e fala, joga a rede do outro lado. Daí o pessoal jogou a rede do outro lado. Estava lá todos os peixes. Diga comigo, Jesus tem a capacidade de multiplicar. É importante a gente entender isso. Porque por muito tempo a religião, principalmente a religião romana, nos fez gostar da miséria. Gostar de ser pobre, gostar de andar no pé no chão. Mas não é isso que Jesus tem para as nossas vidas. Ele quer um relacionamento do homem com as coisas também de uma forma perfeita. Ele quer que você seja próspero. Ele quer que você seja um vencedor. Ele quer colocar aquilo que existe de melhor na sua mão. E pode ficar sossegado disso. Ele fala da parábola dos talentos. Quem que agradou a Jesus? O Henrique pregou esse domingo passado. Quem que agradou a Jesus? Quem teve a capacidade de multiplicar.
Aquele entregou 10, falou, não, senhor, está aqui mais 10. Esse entendeu qual o seu processo que você faz na vida. Quando fala em Gênesis sobre o homem, fala, crescei e multiplicai. Isso é crescer e multiplicar muito mais coisas do que pessoas. Ele não precisava dar uma ordem dessa. Qualquer homem que se junte com uma mulher, você não precisa falar nada. Você não precisa ensinar nada. Põe os dois para viver num terreno, juntos. Você vai ver se as pessoas não vão descobrir as coisas de forma natural. Se você acha que precisa de um anjo, olha, faz assim, faz assado. Isso serve para isso serve para aquilo. Isso apalpando a gente já vai descobrindo. Mas é uma verdade. Jesus veio para nos levar ao coração do Pai, aonde estão todas as riquezas. Diga comigo, todas as riquezas estão no coração do Pai. E Jesus veio para nos levar a esse coração. Veio nos trazer acesso a esse coração, aonde estão todas as coisas. E nós apresentamos naquele retiro 8 novos caminhos de riqueza. Até o Pedrão está com a camiseta dos novos caminhos de riqueza. E eu vou pregar sobre essa camiseta hoje. Sobre caminhos de riqueza. Mas o senhor falou ali naquela camiseta, só falou de coisas velhas. Falou de riquezas eternas, falou de família, falou, né, de dons e talentos, falou de tantas coisas, falou de ativação. Isso é velho. Não, isso é velho biblicamente, mas pode ser novo para a sua vida. Você e eu precisamos ter uma nova ótica sobre o que são novos caminhos de riqueza. Como funciona uma família, como funciona dons e talentos, o que é pacto. Eles não são novos para Deus. Eles são novos para os homens a cada tempo. E a primeira coisa que nós falamos naquela camiseta foram riquezas eternas. Diga comigo, riquezas eternas. O que é uma riqueza eterna? Uma riqueza eterna é uma vida de pacto com Deus. Diga, pacto com Deus. Quando você estabelece um pacto com Deus, você entra numa vida de riquezas eternas. E vocês vão entender. Uma vida de aliança. Davi representa um homem de riquezas eternas. E está escrito. 1 Samuel 7. Se você quiser abrir a sua Bíblia. 2 Samuel 7. Foi o que vocês entenderam, né? 2 Samuel 7. Verso 13. Olha o pacto que Deus faz com ele. Verso 13. O profeta falando para Davi: este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Deus está falando para Davi: eu vou estabelecer com você, pela sua vida de pacto, um trono eterno, um trono para sempre. Vamos continuar. O verso 15. Mas a minha benignidade não retirarei dele, como retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. E no verso 16, porei a tua casa, diga eu faço parte. Porei a tua casa, diga eu faço parte. E o teu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o teu trono será estabelecido para sempre. Deus estabelece com Davi um pacto de riquezas eternas. As riquezas eternas é resultado do nosso pacto com Deus.
é fruto de nós vivemos a nossa vida inteiramente voltada para o Senhor. Tudo que Davi fazia, toda guerra que Davi entrava, todas as guerras que ele batalhava, tudo no coração dele era para o Senhor. Partiu de Davi a preocupação de construir uma casa para o Senhor. E Deus firma com ele um pacto de riquezas eternas. Não tem riqueza maior do que essa, do que Davi recebeu. Um trono firmado para sempre na presença de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Quando nós temos um pacto de riqueza eterna, nós temos sempre o Senhor a nosso favor. Nem o pecado de Salomão conseguiu tirar o trono de Davi da presença de Deus. No mesmo capítulo, 2 Samuel 10, o verso 13. Não é nesse 1 Reis. Mas Deus fala para... Vamos lá, capítulo 11, verso 11. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isto em ti, que foi o pecado de Salomão, que não guardasse a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão do seu filho rasgarei. Deus manteve na família de Davi um pacto. Isso é riqueza eterna. Deus quer hoje, Deus tem com a humanidade um pacto de riqueza eterna. Isso precisa que nós estejamos a segunda parte do pacto. O nosso comportamento, a nossa vida com Deus, a maneira como nós conduzimos isso. Diga comigo, riquezas eternas. Eu quero que isso venha sobre a igreja. Eu quero que você pense nisso, nos dias. Eu quero que você ande nessa dimensão de riquezas eternas. Quando você entender isso, quando você entender o que Deus tem para a sua vida, riquezas eternas, as riquezas temporais deixarão de dominar a nossa vida. Porque nós sabemos que Deus nos supre o tempo todo. O tempo todo Ele tem o Cordeiro providenciado para as nossas vidas. O tempo todo Ele é o socorro bem presente nas nossas vidas. A segunda riqueza que nós falamos foi a ativação. Você ser ativado é um novo caminho de riqueza na sua vida. É um novo caminho. Existe um potencial dentro de você que precisa ser ativado, que precisa ser manifestado, que precisa ser tirado para fora. Foi o caso de Samuel na escolha de Davi. Entre os que participaram da escolha, estava o mais alto, estava o mais forte, estava o mais inteligente, estava o mais preparado, estava o mais bonito. Mas não era nenhum deles. Havia um menino, em que havia um rei dentro dele, e que precisava ser ativado. Havia um rei dentro de Davi, escondido a Jessé, escondido aos seus irmãos, escondido ao seu povo. Mas aparece um profeta, que diz: aqui está o rei de Israel. E começa a ativar.
A ativação é algo mais importante dessa igreja. Essa igreja foi chamada para ativar o potencial das pessoas. Sem querer ser soberbo ou prepotente, essa unção está sobre a minha vida, de localizar Davi. Eu posso olhar nas pessoas e ver o Davi que está dentro de você, e trazer ele para fora, e transformar a sua vida, ver valores, ver talentos, ver tantas coisas na sua vida, que já aconteceu com tantas pessoas aqui, que quando chegaram não faziam nada, não eram nada, mas nós estamos caminhando, e a cada dia que passa Deus vai manifestando. A ativação. Davi era o único que tinha o caráter de rei, só ele, Samuel conseguiu ver hoje. Localizar, ativar os Davi, é muito mais do que liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Ativar a sua vida é muito mais de liberar uma promessa de Deus sobre a sua vida. Ativar você, pegar você pela mão e ativar o rei que está dentro de você. Esse é um caminho de riqueza. Eu conheço o que o Senhor tem para você. Os ministros dessa casa, os ministros dos 5 ministérios, sabem aquilo que Deus tem na sua vida. Essa é a função dessa casa. Agora você não quer nem passar pelo discipulado. Você não aguenta, não tem tempo, nem para o básico, nem para aprender, nem para ser ativado. Como que eu vou ativar um rei? Se você começa na desobediência, se você tem seus caminhos, e se você é de nariz em pé e não aguenta um discipulado. Não, esse cara não sabe, não gosta. Quantas pessoas vêm reclamar para mim? Para mim não, reclamo para outras pessoas, porque comigo não estou gostando desse discipulador. Ué, a escolha não foi minha, foi Deus quem preparou para você esse discipulador. Se o seu discipulador é chato, porque você é 2 vezes mais chato do que ele. É um encardido. Em vez de reconhecer que tem uma pessoa que está pondo a sua vida à sua disposição para te levar, para ativar em você o seu potencial, o rei que está dentro de você, você fica empacando logo no começo. Logo na primeira, não quero. Quem não quer? Aqui na igreja tem os queridinhos para serem discipuladores. Apóstolo, o Felipe Arcas pode discipular meu marido? Não, porque você pediu. Você interferiu no processo. Verdade. Quantas pessoas estão aqui que ainda não passaram pelo discipulado? Eu não quero que você passe vergonha, porque senão vai levantar todo mundo a mão. Para o meio do caminho. Você acha que um rei nasce de uma hora para outra? Você acha que o caráter de um rei é formado com culto de domingo, das 7 às 9, com a palavra de 50 minutos? Não lê a Bíblia, diz que Deus endureceu o coração do faraó. Às vezes quem vai discipular você, não, eu não quero fazer discipulado com as pessoas, porque ela me confronta. Você acha que nós estamos aqui para quê? Para passar a mãozinha na sua cabeça? Ai, que maravilha o seu pecadinho. Que lindo. Nossa, você é infiel. Que maravilha, queridinho. Vai morrer. Estamos aqui para isso. Então ativar. Dá trabalho. Terceiro, caminhos de riqueza. Novos caminhos de riqueza. Liberdade.
Ah, então você acertou em cheio. Sou livre. Não, você é libertino. Livre é outra coisa. Abre lá no Evangelho de Lucas 4:18. Enquanto você procura, diga comigo: Deus tem o melhor dessa vida para mim. Deus tem o melhor desta terra disponível para a minha vida. Crê nisso, meu amado. Eu só quero que você experimente isso. Eu só quero que você experimente isso. Se eu não tivesse recebido tudo antecipado, eu já tinha desistido. Mas como eu recebi tudo antecipado, o contrato já foi meio eterno. Lucas 4:18. Só esse verso. Enviou-me para pregoar a liberdade aos cativos. A pregoar quer dizer pregar, ensinar que você pode ser livre. O Renovo está ensinando para as pessoas todos os domingos: você pode ser livre. Diga para o seu irmão: você pode ser livre. Nós pregamos liberdade o tempo todo. E pregoar liberdade aos cativos. Quem é cativo? Cativo é quem está no mesmo lugar o tempo todo. Eu comprei uma cadeira cativa do Itaquerão. É a cadeira 18 da fila C. Então toda vez que eu for no Itaquerão, eu vou sentar na fila 18, fila C, sabe lá o que eu falei? Porque eu não tenho cadeira nenhuma, não estou nem para Itaquerão. Mas você é cativo. É pregar para as pessoas, é tirar a pessoa. Tem gente que passa a vida o tempo todo. É preso pelas drogas, é preso pelas maldições, é preso pela sexualidade, é preso por tantas coisas. Então Jesus disse para pregar liberdade aos cativos. E colocar você em movimento. Colocar em movimento. Você é cativo. Cativo quer dizer que você está preso num lugar. Você está exilado num lugar. E quando você descobre a liberdade, você consegue o maior caminho de riqueza da sua vida. E diz lá: liberdade aos oprimidos. Aí sim é a libertação. Pessoas que os demônios oprimem. E no Evangelho de João, tem a fórmula e a chave para isso. João 8:32. Conhecer a verdade. Conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é quem é você. Para que você foi criado. Quando você descobre por que você foi criado, por que Deus colocou você aqui na terra, qual o propósito dele na sua vida, você se torna uma pessoa livre. Não importando o passado, não importando nada. E lá no verso 36, se o Filho vos libertar, vai ao encontro de Jesus e deixa Ele te libertar de todas as coisas. Se o seu encontro foi com Ele. Alguém aqui já teve um encontro pessoal com Jesus? Alguém pode agora dar um aceno, porque eu sei que todo mundo vai levantar a mão. Alguém que teve um aceno pessoal com Jesus? Poucas pessoas. Vocês me preocupam. Quando você tem um encontro pessoal com Ele, a sua vida é transformada. Eu me lembro que eu fui liberto de toda idolatria num único culto.
Deus me tomou de uma tal forma, num culto, numa igreja pequena, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Fui transformado no encontro pessoal com Ele. Quando o encontro é pessoal com Ele, você se torna livre. Nada mais te prende. Nada mais. Abra o seu coração para o encontro pessoal com Ele. E você vai ver se as coisas não serão transformadas. O quarto caminho de riqueza. Isaías 45, versos 2 e 3. Eu irei diante de ti, endireitarei os teus caminhos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo seu nome. Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses 2. Esse aqui é tremendo então. Versos 2 e 3. Combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude. Diga comigo, plenitude. Enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Deus quer nos dar uma inteligência plena para conhecimento de quem é Cristo. Inteligência plena, diga para mim, inteligência plena, abandonar a vida de burrice. Está disponível sobre a sua vida. E no verso 3 ele diz: em quem estão ocultos todos os tesouros. Diga comigo, tesouros da sabedoria e da ciência. Está tudo oculto em Cristo. Quando você tem intimidade com Cristo, você tem acesso a tudo que está oculto na ciência e no conhecimento. Vocês não estão entendendo o que eu estou pregando hoje? Vocês não estão entendendo o que eu estou liberando sobre a sua vida hoje? Vocês não estão entendendo aquilo que eu estou falando nessa noite? Aquilo que Deus tem reservado para você. Inteligência plena. Conhecer os mistérios de Deus em Cristo. Toda sabedoria e ciência e conhecimento e desenvolvimento. Aqui estão os melhores homens de informática, porque o Tiago veio. Olha bem, Tiago, olha para a igreja, para que a igreja olhe para você. Se vocês não vão ver ele na exame daqui uns anos, para vocês verem aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Vocês vão ver isso, porque ele está mergulhado em Cristo. Isso está disponível a nós. Isso é para a igreja do Senhor Jesus. Combato, Paulo diz, intercedo por vós, para que você chegue nisso. O que nós ministros fazemos pela sua vida? Nós combatemos o dia inteiro pela sua vida. Você pode dizer isso: eu tenho um povo que combate pela minha vida todos os dias, o tempo todo,
para que a inteligência plena venha sobre você, para que o mistério de Cristo seja revelado na sua vida, e a ciência, e a sabedoria. Mas isso não é varinha mágica, isso vem vindo dia a dia, porque nós intercedemos o tempo todo. Para que serve o rugido do leão? Mas você faz o que com a nossa intercessão? Joga fora. O quinto caminho de riqueza, a família. E a família como caminho de riqueza é muito interessante. Porque se tem um lugar que tem família enrolada, é na Bíblia. E como é que o senhor está dizendo que a Bíblia é caminho de riqueza? Se eu só vejo irmão vendendo irmão, irmão possuindo a irmã. Quando Moisés vai tirar o povo da escravidão, ele fala: 100 juntos, 100 família. Se for muito grande o cordeiro, reúna mais alguém. Todos na família entram num único propósito. Toda a família unida num único propósito. Sair do Egito, sair da escravidão. E na família está os ciúmes, na família está a mãe de Jacó, que ensina Jacó a enganar o pai. Estão os filhos de Davi. Essa é a família natural. Mas nós somos uma outra família. Que é a família sobrenatural. Que é um pedaço do corpo. Diga comigo, aqui é uma família sobrenatural. Repita até que você entenda isso. Você está num lugar que é uma família sobrenatural. Talvez você não faça parte dela ainda. A igreja é um lugar público. Mas participar de tudo não é público. Participar de tudo você tem que ter um processo. A família espiritual, ouça bem isso, nos dá a possibilidade de restaurar e viver o que a família natural nos roubou. Eu vou repetir. Aqui você pode viver a família sobrenatural, viver as coisas que a família natural roubou de você. Quantos nós aqui fomos roubados na nossa família natural? Quantos nós aqui temos feridas da nossa família natural? Quantos de nós aqui temos sentimento de rejeição por causa da nossa família natural? Mas na família sobrenatural não existe isso. Por que você acha que somos tão resistentes à paternidade espiritual? É porque o que você viveu com seu pai natural. Então você estabelece um paralelo e gera dificuldades. Tudo que você não quer na vida é um pai, porque o seu pai falhou tanto com você. E na família sobrenatural, isso é restaurado, porque as coisas são colocadas nos seus devidos lugares.
Quando você descobre a paternidade espiritual, você acaba restaurando a sua família natural. Vou repetir. Quando você descobre a paternidade espiritual, você acaba restaurando a sua família natural. Porque você nunca vai ouvir do seu pai espiritual: rompa com o seu pai natural. Desonre o seu pai. Abandone o seu pai. Não. A paternidade vai produzir em você cura daquilo que você sofreu. E esse é o papel da igreja. É que por muitos anos nós vivemos debaixo da religião, e um pastor fazia tudo na igreja. Pregava, ensinava, lavava, contava dinheiro, fazia serviço do banco, planejamento, pregação, e aquilo lá não havia tempo. Deus está restaurando nesse tempo de reforma a paternidade espiritual, que é o ministério apostólico e profético. E quando isso acontece, você começa a aprender a separar o seu pai natural do seu pai eterno. Quando você começa a entender as coisas. Porque a primeira visão que nós temos de Deus é do nosso pai natural. A sua dificuldade de fé muitas vezes está no seu histórico de família. Porque o seu pai não foi presente na sua vida. O teu pai não te socorreu quando você chorou. O teu pai não te abraçou quando você precisou. Então, quando você começa a descobrir a família, você começa a descobrir um novo caminho de riqueza. A sua vida é transformada. Você deixa de ser um domingueiro. Como se a igreja fosse um restaurante em que se coloca um banquete, se é que pode dizer banquete hoje, para que você saboreie e você vá embora. Às vezes deixa uma gorjeta, chamada oferta. Mas quando você vem para a igreja, você fala: eu quero ir para a minha casa. Quando eu vou para a igreja, eu quero encontrar a minha família. E não estou família desse padrãozinho que você está falando. Ah, o apóstolo não vai comer na minha casa, não vou mesmo. Ah, eu quero juntar uma turminha. Não, não tem turminha. As nossas coisas são tratadas no espírito. Não é para atender carências desse jeito, é para curar as feridas da sua alma. É muito diferente. Se não é só fazer almoço aqui todo domingo, frango assado e macarronada, e a gente vem, e daí você fala: você viu, apóstolo, essa semana eu trouxe, a outra não trouxe. Você viu, fulano de tal fez isso, fez aquilo, e daí começa. Não, não é isso. É o entendimento daquilo que Deus quer produzir na sua vida. E esse, pode ter certeza, é um grande caminho de riqueza. É aqui que você vai ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Contrariando, às vezes, os seus desejos. O outro novo caminho de riqueza é as finanças. 1 Timóteo 6,10 diz lá: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Atos dos Apóstolos, pode abrir se quiser também. Tem a história de um homem que queria comprar a unção. Repita comigo: o que a igreja tem não se compra com dinheiro. Pode ficar sossegado. Você pode me encher de presente do que você quiser. Se a sua vida, e se Deus não falar a seu respeito, você não sai do banco nunca. Eu me lembro que eu participava de uma igreja, e tinha um domingo do mês que meu irmão levava o dízimo dele, ele era diretor de uma empresa. E daí todo domingo ele queria
testemunhar, porque ele queria ser consagrado. Então ele falava: vocês estão vendo? Esse é meu dízimo. É muito mais do que muito do que vocês ganham. Falava isso na cara dura. Sabe que ele foi na igreja? Nada. Porque o que a igreja tem não se compra com dinheiro. Não se compra com dinheiro. E esse homem aqui em Atos 18, já estou acabando. Atos 18, do 18 ao 21. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiros a eles, dizendo: dai-me também esse poder, para aquele sobre que eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Diga comigo: o dinheiro pode ser também um caminho para a perdição. Por que pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Saber o lugar das finanças, saber o que é do Senhor e o que é nosso, nada mais do que isso. Responsabilidade em administrar o que vem em nossas mãos. O Carlos Valério falou hoje da viúva, que o profeta teve que ir lá. Aquele marido não administrou bem, deixou a viúva numa condição que colocou toda a sua família em risco. Tem muito homem que coloca toda a sua família em risco porque não administra bem os seus dinheiros, porque quer comprar o que não deve. Tem muita mulher que complica a vida do marido porque gasta o que não deve, não tem planejamento. O dinheiro tem tudo um lugarzinho para ele. Tem lugar para você se divertir, tem lugar para estudar. Só dividir o dinheiro e ajustar. Precisamos aprender sobre isso. Administrar as finanças. Cuidar das finanças. Hoje nem o banco quer mais emprestar dinheiro para a gente. Depois que inventaram esse clube, o Serasa, o banco pergunta se você é sócio do clube. Se você é sócio do clube, o banco não te empresta nada. E é uma verdade. Porque o banco é gente responsável para ele entregar o seu dinheiro. Que é pessoas que sabem o que faz com o dinheiro e como organiza o seu dinheiro. Dons e talentos é o 7. Tanto os dons como os talentos vêm da parte de Deus. Só que os dons estão mais ligados ao espiritual. E os talentos ao natural. São as nossas habilidades. Quantas pessoas aqui têm habilidades? Vocês são tímidos? Levante a sua mão para valer. Quem tem habilidade para valer, falar: caiu isso na minha mão, eu faço. Você precisa comer o bolo do Paulo Salgado. Ele mandou para a gente. Foi você que fez? Um merengue de morango? Pena que pequeno. Mas o suficiente para mim, viu, Paulo? E quem estava junto. Não foi todos os formandos que recebeu. Então o Paulo está pegando esse talento dele e está transformando em dinheiro. Essa habilidade. A Simone Pinelli tem o criar, faz pasta, faz uns cadernos diferentes, está transformando em dinheiro. São habilidades que Deus tem. Essa aqui faz unha. E cada um faz, tem habilidade, são a parte natural que está sobre a nossa vida. São os nossos talentos, são meios, são caminhos de riqueza. Quantas pessoas eu vejo aqui que têm caminhos de riqueza, têm talentos para ser milionário e não é? Quantas pessoas que têm habilidade para produzir alguma coisa e não produz nada. Passa a vida chorando,
Deus não olha para mim, Deus não olha para mim, porque não, para de chorar e começa a fazer. A Chesley está fazendo tempero. Ou parou já? Está fazendo? A mãe da Franciela também está fazendo tempero profético. Quem mais? O Pedro. O Pedro desbancou uma família centenária de Taubaté na pipoca. Se vocês querem comer a melhor pipoca de Taubaté, na Avenida Itália, naquela pracinha. Ele compra o queijo, ele frita o queijo, ele enxuga. É diferente. Amanhã é milionário da pipoca. Amanhã vai fazer franquia de carrinho de pipoca. Pipoca do Pedro. Porque você transforma as suas habilidades. É um caminho de riqueza que está fechado. E os dons te dão a capacidade de entender o mundo espiritual. Quando você começa a entender como funciona o mundo espiritual, como anda o mundo espiritual, quando você tem discernimento, quando você tem fé, quando você ora em línguas, todas essas coisas também se tornam um caminho de riqueza, porque você não embarca em canoa furada. Então são caminhos de riqueza. Dons e talentos está lá, em azul. Dons e talentos. Tem gente que tem talento para conversar. Tem gente que tem talento para abrir amizade. Eu admiro isso no meu filho, do Davi. Todo mundo gosta dele. Ninguém gosta de mim. E todo mundo gosta dele. Acho que toda a minha parte simpática foi para ele. Oi? Quem tem a Maristela? Oi? É, Maristela? Mas é verdade. Isso é uma habilidade, isso é um dom, isso é um talento. Não tem quem não goste dele. Todo mundo. É verdade, todo mundo fica amigo dele. Tem pessoas que têm essa habilidade. O Alan é assim também. Se o nome do cara é Eduardo, o Alan no instante é vira Du. Ou vira Duzão. Ô, Duzão! Né? E abre as portas e conversa. É um caminho de riqueza. Né? E assim vai. Então, são caminhos que estão parados, são caminhos que a gente não desfruta, são caminhos que a gente não desperta, não acorda para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós vamos começar um novo semestre, e eu tenho certeza que nós vamos terminar esse 2014 de uma forma muito espetacular. O que não aconteceu nesses primeiros 6 meses, vai acontecer nos segundos 6 meses. Por quê? Porque eu estou ativando isso, eu estou liberando a palavra sobre você, eu estou liberando um decreto sobre a sua vida, de que vai haver transformação, de que vai haver mudança, que você vai caminhar de outra forma, que você vai desgrudar a bunda da cadeira. Tem dificuldade. Tem gente que tem dificuldade para vir na igreja. Você acredita nisso? Tem gente que você fala para adorar, parece que tem uma correntinha de louro no pé. Só faz assim, ó. Verdade, você não consegue sair. Voe. Deus quer um povo que voe. Deus quer um povo que enxerga. Deus quer um povo que avança. Deus quer um povo diferente. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a família dele. O meu pai é milionário. Ele é poderoso. Ele libera tudo que eu peço para ele. Em nome de Jesus. Vocês vão falar isso ainda? Aquele cara falava lá, eu pensava que ele era louco. Mas na verdade eu tenho uma escola de milionários, eu tenho uma fábrica de milionários. Tudo que nós estamos envolvidos é coisa para milhões. Diga comigo, tudo que estamos envolvidos é para milhões.
Aleluia. E lealdade. Lealdade em todos os aspectos. Abre lá em Malaquias. Lealdade, diga lealdade. E eu deixei lealdade por último para falar e sair correndo. Cadê os seguranças? Cadê os amigos? Cadê os diáconos? Eu vou falar. Eu vou falar e vou sair correndo. Pergunta para quem está do seu lado, você sabe o que é lealdade? Você é leal a alguém? Você sabe que por causa da lealdade, da deslealdade, Deus ficou sem falar com o seu povo por 430 anos. Malaquias 2:10. Suca, lê para mim. 2:10 ao 16. Isso é chique, né? Tem alguém para ler. Eu vejo os pregadores, eles não têm, eu tenho. Suca, por favor. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Na minha versão está desleais uns para com os outros. Sendo desleais uns para com os outros? Judá tem sido desleal. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoraram outros deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Aqui, ó. Com a qual tu foste desleal. Com a qual você foste desleal. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja desleal à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam desleais. Deus terminou essa palavra e por 430 anos se calou. 430 anos. Até João Batista. Deus se cala por causa da deslealdade. E aqui é deslealdade em todos os sentidos. Principalmente no casamento. Tem gente que faz pacto na igreja com o irmão. Irmãos fazendo pacto. Não pode. Porque quando dois irmãos fazem pacto, se for necessário, eles lutam contra o pai para manter um pacto. Tem muita gente que faz pacto dentro da igreja, os dois irmãos. Tudo que fizer, tudo que você fizer, eu faço. Não. Deus não está nisso. Porque o dia que o líder, seja eu ou qualquer outro, falar não, o dia que um pai dá uma ordem na casa e os irmãos têm um pacto a fazer, vão desonrar o pai. Aqui não tem isso, eu estou só ensinando. Pessoas desleais umas com as outras. Homens que mancham a sua mão de violência contra a sua esposa. Desleal. Desleal. Deus te entregou a sua esposa.
para você cuidar dela como uma joia preciosa. Você não tem direito. Quando você encosta na sua esposa, você está sendo desleal. E Deus odeia o divórcio. E às vezes não há outra solução que não seja o divórcio, por causa da deslealdade do homem. Deslealdade. Você quer um caminho de riqueza? Seja leal. Seja leal. Porque lealdade gera lealdade. Você que é leal a mim, aonde eu encontrar o seu filho, eu serei leal a você. Porque a lealdade gera isto. Nós desaprendemos o que é isto. Nós desaprendemos o que é lealdade. E é um caminho de riqueza. Eu me lembro que tinha uma fornecedora de água, de material de limpeza aqui na igreja. E a gente comprava deles todos os meses. Só comprava deles. Passado um tempo, a menina que era vendedora daquele lugar telefonou oferecendo material de limpeza mais barato. Daí falaram para mim, falei, pergunte para ela se ela mudou de empresa. Ligaram, ela mudou de empresa. E levou todo o cadastro do patrão dela junto com ela. E ela estava ligando em nome da outra empresa. Eu falei, não compre nada dela, porque ela é desleal. Amanhã ela vai fazer isso comigo. E não compramos mais. Em tudo na nossa vida nós temos que viver a lealdade, o nosso comportamento. Se você for embora dessa igreja, eu serei leal a você. E vou te abençoar para ir. Porque eu tenho que ser leal o tempo todo. Isso é caminho de riqueza. Isso é um novo caminho de riqueza. Se você não vive isso ainda, comece a viver. Se você é desleal nos negócios, se você tem informações privilegiadas que você recebe de outras pessoas e usa contra, abandona essa prática. Deus quer te abençoar. O nosso Deus é um Deus de bênção. Repita isso comigo, o nosso Deus é um Deus de bênção. Eu preciso que você aprenda isso. Ele é abençoador o tempo todo. Ele procura a quem abençoar. Ele procura a quem abençoar. Ele procura a quem prosperar. Ele procura a quem deixar a sua riqueza. Não precisamos fazer muita coisa. Ele procura. Deus está à procura da sua vida. Deus está à sua procura. Deus está à sua procura. Amém? Vamos ficar em pé. 8 caminhos. 8 caminhos significa novos começos. Você pode começar uma nova vida hoje. Meus irmãos da internet, Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência.